Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui gravando mais um vídeo para vocês a respeito dos personagens bíblicos que eu admiro. E hoje eu preparei para vocês mais 3 personagens que as histórias deles são emocionantes. E eu queria contar essas histórias para vocês, porque pela fé essas pessoas venceram todas as coisas na vida e não desistiram. Então vamos lá. A primeira pessoa que eu queria falar dela é Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu, numa época muito difícil, numa época onde Israel tinha corrompido mesmo. E mesmo assim, Jeremias, ele não desistiu de ouvir a voz do Senhor e muito menos de fazer aquilo que o Senhor planejou para ele. Ele não saiu do propósito de maneira nenhuma que Deus tinha planejado para ele. Por que eu quis falar de Jeremias? Porque essa semana eu estava na minha casa e eu tinha lido um capítulo bíblico que é completamente contra o mundo. E aí eu me fiz essa pergunta, o motivo de por que as pessoas não pregam a respeito de certos tipos de coisas que estão escritas na Bíblia. Foi aí que eu me senti uma covarde. Porque se Deus ele tem um propósito para mim, levar a palavra do Senhor, da gente estar aqui na terra pregando o evangelho de Cristo, a gente tem esse privilégio de anunciar as boas novas do Senhor. E a gente não fala a respeito de algumas coisas que estão na Bíblia, a gente é covarde. Porque Jeremias, mesmo Jeremias vivendo, em tempos tão difíceis, Jeremias não desistiu. Jeremias não deixou de anunciar boas novas do Senhor. Mas ao contrário, Jeremias anunciou todos os dias. Eu acredito que ele teve medo, sim. Porque a revolta das pessoas, quando ela ouve algo que não as agrada, é muito grande. Mas a gente não pode deixar de ser... A gente tem que deixar de ser covarde. E a gente tem que pregar a palavra de Deus, independente do que está escrito, independente do que as pessoas vão achar. Porque quando Deus... Ele nos dá essa oportunidade de viver um propósito dele, é porque ele acredita em nós. É porque ele acredita que vamos dar conta de fazer tudo. E o segundo, eu vou falar de Paulo. Paulo também é um personagem que sempre me remete à transformação. Eu acredito que todas as pessoas podem ser transformadas, porque Paulo ele foi transformado. Aonde fala de Paulo na Bíblia, Josélia? Lá no livro de Atos Apóstolos, pra frente, você vai ver falar de Paulo. Então, Paulo, uma pessoa que, no passado, ele odiava os cristãos, ele caçava os cristãos, ele chegou a estar presente em uma dessas mortes, de cristão, que era do Estevão. E, de repente, Jesus tem um encontro com ele e muda a vida dele assim. Isso é maravilhoso, isso é incrível, porque uma pessoa que tem uma opinião completamente diferente hoje, e amanhã ela tem um encontro com Cristo e a vida dela muda, isso é incrível. Por isso que eu acredito na transformação de todas as pessoas. Eu acredito que todas as pessoas podem ser transformadas, basta se elas querer. Eu acredito que todas as pessoas podem mudar, porque o Senhor Deus, ele está o tempo todo preparado para nos ajudar a seguir um caminho melhor do que aquele talvez que a gente segue. O Senhor está sempre preparado para nos ajudar a sair de um caminho que nos levaria à derrota para nos colocar no caminho que nos leva à vitória. E a terceira pessoa que eu queria falar, eu quero falar de José. Uma pessoa mais que incrível. Todos os personagens bíblicos são incríveis, são pessoas que venceram coisas que muitos de nós acham tão difícil de vencer, E essas pessoas venceram assim, Muita fé, com muita esperança, com obediência, essas pessoas venceram. E José, é um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. E José, ele não desistiu, ele não desanimou, ele não deixou que ali onde ele estava, decidisse por ele, que as leis daquele lugar onde ele estava fosse a desculpa para ele desviar, mas ao contrário, José permaneceu no caminho do Senhor, dentro do propósito do Senhor, todos os dias. Então,
eu tô falando a respeito desses exemplos bíblicos, já é o 3º vídeo, eu vou gravar o 4º. Tem muitos mais, com certeza, exemplo bíblico pra gente poder seguir, pra gente poder meditar nas histórias dessas pessoas. Mas eu escolhi essas pessoas porque essas pessoas têm algo em comum comigo. E eu acredito que quando a gente conhece uma história como a história de José, como a história de Paulo, isso nos dá força pra gente seguir adiante, pra gente não desanimar. Porque os tempos que a gente está vivendo, o tempo, na verdade, que a gente está vivendo hoje, é tempos difíceis. Mas o Senhor Deus, ele deixa pra gente escrito na Bíblia que ele venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós junto com ele vamos vencer também. Ainda que seja difícil, nós vamos vencer. Ainda que vamos passar por provação, nós vamos vencer. Porque cremos que Cristo Jesus está conosco todos os dias. E é essa força que nos faz vencer. A fé, ela vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus. Então, se meditamos nas histórias aí, né, das pessoas que viveram na época que foi escrita aí a Bíblia, a gente vai ter fé sim pra gente conseguir vencer todos os dias na vida. O meu próximo vídeo é a respeito desse personagem bíblico. Eu vou gravar um vídeo especialmente falando a respeito das mulheres bíblica que venceram na vida, mulheres que passaram por coisas muito difíceis e não desistiram. Eu vou contar para você no próximo vídeo que eu vou gravar. Então, pessoal, eu quero convidar você a compartilhar meu vídeo para me ajudar aqui no canal, pessoal, tá bom? A curtir, a deixar sua opinião a respeito do vídeo que você tá assistindo, tá bom? Quero mandar um abraço para você, agradecer pelo carinho, pela força que você tem me ajudado aqui no meu canal. Muito obrigado e que Deus te abençoe poderosamente. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo. Você fica com Deus, Deus te abençoe e um abraço. Tchau, tchau.